Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 ao verso 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, de 31 a 36. Amém? O texto nos mostra que, após ensinar a sua doutrina, muitos judeus creram em Jesus. Muitos acreditaram nas palavras de Jesus. E é com esses judeus que creram em Jesus que ele está tendo um bate-papo agora. Mas eu acredito que não só com aqueles judeus que creram em Jesus, mas com todos nós, o que Jesus disse a eles serve para nós hoje, serve para mim, serve para você. E o que Jesus disse a eles, aqueles judeus que creram, estavam crentes agora na palavra do Senhor, o que Jesus disse a ele, mostrou a eles, é que a intenção dele não era fazer deles apenas pessoas que acreditavam nele, mas fazer deles discípulos. Repita assim comigo: Jesus quer fazer de mim discípulo. Porque ser crente, irmão, apenas é muito fácil, é muito cômodo. Não é assim com o discípulo. A intenção de Jesus é: eu quero fazer de vocês discípulos. Então Jesus vai dizer a eles: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Quem quer ser discípulo, entenda isso, quem quer ser discípulo, obrigatoriamente vai ter que permanecer na palavra de Jesus. Pastor, eu sou discípulo, mas você anda na palavra? Pastor, eu sou discípulo, mas você vela pela palavra? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão. O que Jesus está dizendo é: não quero que vocês apenas creiam em mim, eu quero que vocês se tornem discípulos.
Não quero que vocês apenas acreditem, eu quero que vocês se tornem. Acreditar é diferente de ser discípulo. O que acredita conhece a existência de Deus, sabe que Deus é real, ele acredita que Jesus é real. Mas irmãos, muitos acreditam em Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Um promíscuo acredita em Jesus. Um adúltero acredita em Deus. Sim ou não? Um ladrão acredita em Jesus. Um rebelde, muitas vezes, acredita em Jesus. A pergunta é discípulo? É discípulo? O discípulo é diferente, porque o crente pode até crer, mas o discípulo, ele está disposta a uma metanoia, a uma transformação de mente, a uma transformação de atitude, a uma transformação de caráter. Diga comigo, o discípulo está disposto a obedecer a palavra, a crer na palavra, a permanecer na palavra, para que haja uma transformação em sua vida. Mas infelizmente, tem muitos que acreditam, mas não querem ser transformados. Muitos acreditam, mas não querem ser transformados. Mas o discípulo não. O discípulo de Jesus, ele está todos os dias dizendo para Deus: Senhor, transforma a minha vida. Está todos os dias com o mesmo pensamento do salmista, quando o salmista orou: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Há uma diferença, guarda isso no seu coração, você que está escrevendo. Todo discípulo de Jesus é um crente, mas nem todo crente é discípulo de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga para ele ou para ela: todo discípulo de Jesus é crente, mas nem todo crente é discípulo de Jesus. Há diferenças entre crente, crer apenas, e desejar ser um discípulo. O crente, irmãos, só entrega parte de suas finanças. O discípulo entrega a sua vida. O crente pensa só em si. O discípulo sempre está pensando nos outros. Vai vendo a diferença. Quem sabe alguns de nós vamos nos enquadrar nessas diferenças, e Deus nos trouxe aqui nessa noite para que uma mudança aconteça na nossa vida. O crente vive exigindo que os outros os visitem. O discípulo vive atrás dos outros para trazer para o caminho. O crente é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo, em qualquer circunstância, é um motivo para adorar a Deus. Diferença. Somos discípulos ou apenas cremos nas palavras de Jesus? Tem gente que acha a palavra de Jesus bonitinha, irmão. Tem gente que acha a palavra de Jesus fofinha. Mas quando Jesus chama assim: eu quero que você seja meu discípulo, aí
Diga assim comigo: só achar fofinha, só achar bonitinha não é o suficiente, eu tenho que vivê-la. E poucos, infelizmente poucos, estão dispostos a viver a palavra de Deus. Mas o discípulo vive. O discípulo vive. O crente fica reclamando pelos cantos aí, ó, e murmurando. O discípulo ganha esse tempo orando, buscando a face do Senhor, porque ele sabe que ficar murmurando, reclamando não adianta. Ele sabe, o discípulo sabe que quem pode ajudá-lo é o seu mestre. É o seu mestre. O crente senta-se para adorar, às vezes só no domingo. O discípulo, todos os dias, está em culto a Deus. Todos os dias está em culto a Deus. O crente, muitas vezes, vive se magoando com os outros. Pisaram no meu calo, pastor. Ui, ui, ui. Não gostei do culto hoje, porque o senhor falou uma palavra dura demais. Ai, ai, ai. O crente, aquele só que ouve, mas não pratica, não é discípulo, vive reclamando da vida, reclama de um irmão aqui, reclama do outro irmão ali, reclama que o som não está bom, reclama que o projetor está ruim, reclama que o louvor não está bom, reclama que a pregação, vive reclamando. Ai, me machucaram, me feriram, ó, aquele irmão não olhou direito para mim. O discípulo vive perdoando e pedindo perdão, vive perdoando e liberando perdão. Ei, irmão, até aqui, com pouca coisa que você ouviu, eu te pergunto: você é um crente comum? Vamos colocar dessa forma? Um crente comum ou um verdadeiro discípulo? Quem é você? Quem somos nós? Porque a proposta de Jesus está falando para crentes agora, para judeus que acreditaram em sua palavra, mas só o acreditar não era o suficiente nesse caso, porque Jesus queria fazer deles discípulos. O crente se contenta em ir para o céu. Ah, eu vou para o céu mesmo, já está bom. O discípulo tenta arrastar uma multidão para povoar o céu junto com ele, ó. Discípulo. Agora, o que tem de crente que está contente só com o céu? Jesus já me salvou mesmo, está bom, não preciso mais me preocupar com os outros. Mas o discípulo, irmãos, ele quer arrastar uma multidão para o céu. Tem pessoas que o nível de credulidade deles é só até ir para o céu. Ele não arrasta nem o filho dele para a igreja, irmão, para Deus. Ele não arrasta nem a esposa, não arrasta nem os filhos. Porque se eu já sou salvo, está bom demais. Para ser um discípulo, devemos permanecer na palavra dele. É isso que vale, irmão. Quer ser discípulo? Não apenas creia, mas permaneça naquilo que Jesus está dizendo a você. É a palavra de Jesus que vale. O que vale é o que Jesus diz. É isso que ele está dizendo para aqueles judeus: querem ser discípulos? Permaneçam nas minhas palavras. Jesus estava falando de si, Jesus estava falando do que lhe é próprio. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer isso: ele era o verbo, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Caminhar na palavra é caminhar com o próprio Jesus.
O que Jesus está dizendo é isso: o que vai valer para você se tornar um discípulo, se tornar íntimo de mim, é você caminhar nas minhas palavras, permanecerem firmes nas minhas palavras. Como tem gente dando ouvido a tantas palavras, menos as palavras de Jesus. Quantas pessoas dando ouvido a tantas palavras, menos as palavras de Jesus. Irmãos, quem crê em Jesus aí, dá um glória. Você crê? Então o que dita as regras para a sua vida agora não é o mundo, não é o que o mundo diz, não é o que o YouTube diz, não é o que o Instagram diz, não é o que um crente mal resolvido diz, porque tem um monte de crente mal resolvido aí, ó, magoadinho com todo mundo, e quer dar conselho para os outros. Tem um monte de crente aí, ó, cheio de problema no casamento, cheio de problema em tantas áreas, e quer dar conselho para os outros. Preste atenção, o que vai valer para nós é o que Jesus diz, é o que a palavra diz. O que vai ditar as regras para a nossa vida não é mais o que o mundo diz. O que dita a sua conduta, meu irmão, a nossa conduta, não são mais os conselhos de quem não tem compromisso mais com Deus, não tem compromisso mais com as coisas de Deus. O que dita a nossa vida é a palavra do Senhor. Se está dentro da palavra, eu estou escutando, estou me fortalecendo. Se está fora da palavra, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É na palavra de Deus, é na palavra de Jesus que nós devemos andar. Eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não se assento na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra eu medito dia e noite. Pare de ouvir gente que não tem compromisso com a palavra. Se você vai para a palavra, você vai ver que muitas coisas que você está ouvindo não tem nada a ver com Deus. Ouça o que Deus está dizendo, o que Deus está pronunciando. Então a primeira coisa que Jesus disse a eles: eu quero que vocês permaneçam na minha palavra, para se tornarem meus discípulos. E se vocês continuarem na minha palavra, segundo, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, preste atenção. À medida que caminhamos, à medida que conhecemos a verdade, que é Jesus, Ele vai fazendo um trabalho de libertação em nossa vida, de libertação em nossa vida. E acredite, todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos que Jesus venha nos libertar. Nós estamos cheios de mazelas, nós estamos cheios de diz que me diz que, nós estamos cheios de dúvidas, nós estamos cheios de rancores, de mágoas, nós estamos cheios de traumas, nós estamos cheios de um monte de coisa que não presta, nós estamos cheios de prostituição, nós estamos cheios de pecado. Eu preciso reconhecer que eu preciso de libertação. Você precisa reconhecer que precisa de libertação. Mas quando Jesus disse isso àqueles judeus crentes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles questionam Jesus: quem é você para dizer que nós precisamos ser libertos?
se nós nunca fomos escravos? Quem é você que diz que nós temos que ser libertos se nós nunca fomos escravos? Agora preste atenção na ironia. Falou um povo que já foi escravo de egípcios, já foi escravo de persas, já foi escravo de assírios. Quem mais? Já foi escravo de tanta gente, e esse povo que falou que não precisava de libertação porque não eram escravos, estavam sob a tutela de Roma ainda. Irmão, presta atenção no que eu vou falar para você, que isso aqui é muito sério. A pior coisa que tem na vida de alguém que crê, é ele acreditar que não precisa de libertação. Como é ruim viver uma vida pensando que é livre, quando na verdade continua escravo do pecado. Vou repetir: como é danoso, como é ruim achar que é livre, quando precisa ser liberto do pecado, que é sobre o que Jesus está falando sobre eles, para eles. Vocês precisam ser libertos do pecado de vocês. Eu sou o único que pode fazer isso. Era o que Jesus estava ensinando a eles. Era sobre isso que Jesus estava falando. Se você adiantar um pouquinho mais aí, capítulo 8, versículo 23 e 24 de João, do Evangelho de João, Jesus estava falando sobre isso. Jesus já havia tratado desse assunto com eles, mas ele continuou: vocês não são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 24: eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus estava falando da escravidão do pecado. E mesmo assim, tem muita gente pecando, achando que não é escravo. Tem muita gente caminhando para o inferno, achando que está tudo bem, que não precisa de Jesus na sua vida, que não precisa que Jesus venha e o liberte dos seus pecados. Era sobre isso. Era sobre isso. Paulo vai dizer no livro de Romanos que o pecado não deve nos dominar mais. Não deve nos dominar mais. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Da graça. Jesus, eu não estou mais debaixo. O que Jesus estava dizendo para eles, falando: olha, vocês são judeus, até aqui vocês estavam crendo na lei, agora vocês receberam a graça, e essa graça que está sendo derramada sobre vocês, quer também libertar vocês do pecado. Vocês não precisam mais serem escravos do pecado. Por isso que quando alguém chega para nós e fala assim: ah, pastor, eu não consigo abandonar esse pecado. Irmão, você não consegue porque você não teve um encontro com Jesus. Porque se Jesus te encontrou, meu amigo, e você encontrou Jesus, as coisas velhas passaram, Jesus tem uma nova história para você. Aquilo que você fazia, você vai deixar de fazer. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ah, pastor, eu não consigo parar de adulterar. Você não consegue porque você não está andando na palavra de Jesus, porque no dia que você andar, você vai ser liberto.
E tem gente ainda que não reconhece isso. Preste atenção. Era disso que Jesus queria que eles entendessem. Permaneçam na minha palavra, conheçam a verdade, e vocês serão de fato, de verdade, irmãos, livres. Isso é coisa que o mundo não vai te oferecer. Isso é coisa que esses achismos por aí não vão te oferecer. Liberdade de verdade, liberdade verdadeira, só em Jesus. Só em Jesus. Mas quem não reconhece que precisa de libertação, vai sempre continuar escravo do pecado. Vou repetir: quem não reconhece que precisa ser liberto, vai continuar escravo do pecado. E tem muita gente assim, meus irmãos, tem muita gente assim. Tem pessoas que são escravos da cachaça, da bebida, mas eles falam que bebem só socialmente. Conhece alguém assim ou não? Pastor, eu bebo só socialmente. Como é que foi o seu socialmente? 20 latinhas. Escravo e não reconhece. Escrava e não reconhece. Tem pessoas que são escravos da mentira, mas juram falar a verdade. Eu não minto. Essa semana eu ouvi uma frase, que eu acho que era de um personagem da escolinha, do professor Raimundo ainda, nós conversando, e o cara falando sobre mentira. Eu falei: ó, mentira para mim não vale não, meu irmão. Aí o cara falou assim: eu aumento, mas não. Você conhece, né? Escravos da mentira. Mentem, irmão, mentem. Pastor pergunta: está bem? Está nada. Como é que está seu casamento, meu irmão? Está uma bênção, pastor. Pau quebrando lá. Mentiroso, mentirosa. Mente para os filhos, mente para os pais. Não reconhecem que precisam de libertar. São pessoas que são escravas da mentira. Tem pessoas que juram ter domínio próprio, mas não segura a sua língua, irmão. Não domina a língua. Eu tenho domínio próprio, eu consigo. Não segura a língua, irmão. Vai segurar mais o quê? Precisamos de libertação. Pessoas que juram estar bem, mas vivem choramingando pelos cantos, amargurados, tristes, depressivos, reclamando de tudo e de todos, e não reconhece que precisa de libertação. Tem pessoas que juram que vão para o céu, mas os seus pés só andam no caminho do inferno. Tem pessoas, vou repetir, que juram que vão para o céu, mas os seus pés só andam em caminhos que dão para o inferno. Tem pessoas que juram fidelidade a Deus, mas andam com um caso com o diabo. Vou repetir: pessoas que juram fidelidade a Deus e a sua palavra, mas andam de bracinho dado com o diabo, fazendo as coisas do inferno, fazendo as coisas do diabo. E sabe o que é triste, irmão? Sabe o que é triste? É que tem muitos crentes agindo dessa maneira dentro das igrejas. Muita gente dentro das igrejas agindo assim, achando que não precisa de libertação, achando que vir a um culto de domingo é o suficiente, achando que ir a um culto para descargo de consciência é o suficiente. Precisamos conhecer a verdade
para que sejamos libertos, irmãos. Precisamos conhecer a verdade para que sejamos libertos. Nós precisamos querer ser discípulos de Jesus. É o único jeito. É o único jeito. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não for até Jesus, se você não clamar verdadeiramente a Jesus: Senhor, liberta-me, você nunca conseguirá ser discípulo dele, nunca conseguirá fazer a diferença na vida dos outros, na vida daqueles que te cercam. A ordem de Jesus para nós é: não vivam mais como escravos do pecado. Amém, povo de Deus? Diga para quem está do seu lado: não viva mais como escravo do pecado. Jesus quer libertar você, irmão. Jesus quer libertar a gente. Oh, glória! Jesus quer tirar esse peso da nossa alma, da nossa mente. Jesus quer nos libertar, nos transformar, fazer de nós não crentes apenas, mas discípulos dele, prontos para a batalha, prontos para enfrentar o inferno, prontos para enfrentar o que tiver que enfrentar. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não morreu, irmão, para você continuar escravo. Jesus não morreu para você continuar pecando de todo jeito. Jesus não morreu para nós vivermos uma vida de miséria, espiritualmente falando. Jesus morreu para nos libertar. Jesus morreu para nos tirar do império das trevas. Mas tem gente que insiste em ficar lá, e a hora está acabando, a sua hora está acabando. Mas ainda há tempo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo da escravidão. Não deixe, não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Aí Jesus vai completar dizendo: se o Filho, ele está falando dele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não liberta a gente com mentiras. Jesus não liberta a gente por mentiras. Se o Filho nos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, Jesus é a única resposta para libertar o homem dos seus pecados. Diga comigo: Jesus é a única resposta para me libertar dos meus pecados. O mundo não pode fazer isso, irmãos. As filosofias não podem fazer isso. Os dogmas não podem fazer isso. As mandingas não podem fazer isso. Tem gente que faz mandinga querendo se libertar de alguma coisa. Sabe, irmãos? O horóscopo não pode fazer isso, a simpatia não pode fazer isso, a medicina não pode fazer isso. Nada pode livrar a sua alma do inferno a não ser Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Que eu e você saiamos daqui nessa noite com essa consciência: eu preciso de libertação, porque eu quero me tornar um discípulo. Eu quero convidar você a ler comigo mais
3 versículos para a gente encerrar. Eu já quero convidar os meus obreiros aqui, com a ceia do Senhor, porque hoje é um dia de ceia, um dia de celebração, amém, povo de Deus? Preste atenção, Salmo 119, versículo 45, olha o que o salmista diz, 119, versículo 45, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quem vive pela palavra, anda em liberdade, anda numa verdadeira liberdade. Quem pode dizer um amém aí, um aleluia? Salmo 40, versículo 13, talvez seja essa a sua oração hoje, ó. Salmo 40, versículo de número 13, agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Talvez essa é a oração de alguns de nós aqui. Senhor, agrada-te em libertar a minha vida, em libertar a minha alma. Eu estou disposto, eu estou disposta a sair daqui, não só com um coração crente, mas com um coração de discípulo, de seguidor de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Verso 16 de 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 16, preste atenção, vivam como pessoas, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Ei, se for para ser escravo, se for para ser servo, seja servo de Deus. Se for para ser preso por alguém, deixa Jesus prender você, deixa Jesus arrumar a sua vida, deixa Jesus arrumar a sua casa. Agora deixa eu falar para você, se você não reconhecer que precisa andar na palavra, não reconhecer que precisa de libertação, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Antes de nós cearmos, eu quero orar com você em nome de Jesus. A palavra falou com você, sim ou não? Você que ouviu essa palavra e sabe que precisa de um conserto com Deus hoje, fique em pé onde você está, que nós vamos orar por você. Pastor, eu quero ser discípulo, eu não quero mais ser só ouvinte não, só crente. Fique em pé. Isso. Você que reconhece que precisa de libertação nessa noite, fique em pé que nós vamos orar por você. Pastor, eu preciso de libertação. Eu preciso. Sou crente, congrego há muito tempo, mas tem áreas da minha vida que preciso de libertação. Isso. Vamos orar. Quero orar por você que nessa noite quer se reconciliar com Deus, ou aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fique em pé que nós vamos orar por você também. Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, eu quero fazer isso hoje. Pastor, eu estou desviada, eu quero me reconciliar com o Senhor. Fique em pé aí, nós vamos orar, irmãos. É uma noite de salvação, é uma noite de libertação. A você que está acompanhando essa transmissão, aonde você estiver, eu sei que Deus está falando com você também. Confesse a Jesus agora, põe a mão no seu coração aí, ó, e ore a Deus. Fala: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador, eu quero me reconciliar. Faça isso. Nós não podemos ver, mas no mundo espiritual está acontecendo uma batalha aí, ó.
Você que é crente, que é discípulo, que é discípula, ajuda em oração aí, ó. Comece a orar por essas pessoas que estão em pé. Se tem alguém ao lado seu aí, ó, ora por ele, ora por ela. Se tem alguém em pé ao seu lado, abrace ele aí, abrace ela e fala: vou orar com você. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que a libertação de Cristo Jesus na vida dessas pessoas aconteça agora em nome de Jesus. Libertação. Pai, nós não aceitamos mais o diabo dominar a mente dessas pessoas, dominar a alma dessas pessoas. Nós não aceitamos mais todos os aguilhões, todas as correntes do inferno sejam quebradas agora, em o nome do Senhor Jesus. Todas as correntes malignas sejam quebradas agora, em nome do Senhor Jesus. Todas as correntes do inferno sejam quebradas agora. Nós declaramos agora a libertação do Senhor Jesus na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, nesta família. Nós não aceitamos mais que Satanás venha bagunçar nessa casa, venha tripudiar nessa família. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos em o nome de Jesus. Foi para a liberdade, foi para a liberdade. Não aceite mais esse vício na sua vida, não aceite mais esse pecado na sua vida. Você tem a autoridade de Jesus na sua vida. Você tem a autoridade de Jesus na sua vida. Você tem a autoridade de Jesus na sua vida. Não aceite mais ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás. Não aceite mais, em nome de Jesus. Declare comigo assim, ó. Declare comigo assim, ó. Declare comigo assim, ó. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, pela palavra de Jesus, eu estou liberto, eu estou liberta, eu sou livre, livre, livre para adorar, livre para buscar a face do Senhor, livre. Jesus te liberta, Jesus te cura, Jesus te sara, para a glória e honra dele. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Quem crê, dá um aplauso aí. Nós não somos mais escravos. Declare, declare.